Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje vou sanar uma dúvida que a maioria das pessoas tem, que é quanto custa pagar um advogado criminal? Como muitas das coisas no direito, essa também depende. Depende da qualificação do profissional, depende do que você vai fechar com ele, qual a fase do processo, o que ele terá que fazer. Às vezes surgem necessidades, como, por exemplo, fazer um habeas corpus no decorrer do processo que foi contratado, fazer um mandado de segurança, varia muito, tá? É como uma obra, você estipula um valor inicial, mas há imprevistos e aí algumas medidas são necessárias. Para o advogado criminal iniciante, eu sempre indico ter a tabela da OAB como referência, você ter a tabela da OAB como um ponto de partida. E para quem vai contratar o profissional, também, porque é com base nesse parâmetro de tabela da ordem que você vai ter uma noção de quanto vai custar a atuação num processo judicial. É claro que o advogado ele tem a liberdade de transacionar com esse cliente, ele deve, até por uma questão ética, um dever ético, observar o mínimo que a tabela da ordem estipula, mas há até uma possibilidade de flexibilizar isso. O advogado, tem advogado que cobra metade, tem advogado que cobra um terço da tabela. Eu já desconfiaria, tá? Mas tem advogado que faz isso. Mas a tabela é um norte, tá? Você olhando sabe mais ou menos quanto que você vai gastar. Vamos pensar aqui, por exemplo, a tabela de 2023 de São Paulo para uma atuação no inquérito policial, da portaria até o relatório final do delegado de polícia. Hoje, para a atuação no inquérito policial, o valor da tabela de São Paulo é R$ 9.186,23. Então, você já sabe que para o advogado atuar no inquérito é uns R$ 10.000. O que o advogado vai fazer no inquérito? Provavelmente ele vai te acompanhar durante a sua oitiva, durante a sua declaração, vai impedir, por exemplo, que a autoridade policial faça determinados avanços em que não compete a ela, ou ainda que te intimide, sabe, te agrida de alguma forma. Você vai ter ali aquele profissional com uma segurança, uma retaguarda jurídica para auxiliar o cliente, tá bom? Também vai poder juntar documentos nos autos dos inquéritos. Uma vez chegou um rapaz e disse assim: doutor, conversei com um advogado e ele falou assim que não dá para fazer nada no inquérito, queria a sua opinião e tal. Falei: olha, eu respondo pelo que eu sei. Eu não posso garantir que o outro profissional sabe a mesma coisa. Então, se o profissional que você consultou não sabe fazer uma defesa no inquérito, não é culpa minha. Eu respondo pelo que eu sei e meu preço é X. Ponto. Tá? Então, não é que cabe um contraditório, uma ampla defesa no inquérito. Não. Mas dá sim para o advogado, um advogado competente, atuar no inquérito e ajudar a construir a defesa a partir do inquérito, muitas das vezes levando até o arquivamento. Você nem responde à ação penal. Então, veja aí que tipo de profissional você quer contratar e, óbvio, né, quanto você está disposto aí a pagar pela sua liberdade, pela sua paz. Então, R$ 9.200 um inquérito aqui em São Paulo, do início até o relatório final. Ato judicial, por ato, vamos supor, já há uma ação penal, há algum ato a ser praticado, às vezes ir a uma audiência, coisa do tipo. Vamos supor que você contratou o profissional só para aquilo, tá? R$ 4.593,10. Como que geralmente acontece a contratação por ato? O ato mais importante, eu reputo o ato mais importante do processo é a audiência de instrução. Sim, é ali que você vai estar olhando para o juiz, é ali que você vai confrontar testemunhas, confrontar a acusação. Se você for assistente de acusação, vai confrontar o réu. Então, eu reputo. Aí vamos supor, você está com a defensoria até aquele ponto, mas você quer ter um profissional particular para aquele momento. Você contrata para o ato judicial, tá? E depois revoga essa procuração, tem aí um prazo que o advogado ainda fica nos autos, sai e volta à defensoria. Atos em órgãos policiais. O que é o ato em órgão policial? Vamos supor, flagrante, tá? Flagrante. Tá aqui, período diurno, tabela da OAB, R$ 1.837, das 7 da manhã às 19 da noite. Das 19 às 7 da manhã, aí já muda um pouco, R$ 4.593.
Todo advogado cobra isso? A maioria não cobra e comete infração ética. Experiência, assim, tá? Que eu vejo mesmo, tá bom? Mas não, isso é inviável, se eu cobrar isso aí, o cliente não paga, e etc. Então, assim, alguns, e aí eu até entendo quem diz que a tabela da ordem é impraticável. Eu não gosto, não acho que seja impraticável, tá? Já disse aqui num vídeo passado, quando a pessoa vai comprar bens, ela não vê preço, tá? Ela parcela, financia, inventa uma série de soluções. Mas na hora de pagar o advogado fica de miserê, de chororô. Então vai muito aí também do como o advogado entende a realidade brasileira e o perfil do cliente brasileiro, tá bom? Exame de processo penal, comparecer verbal, 5 mil e tantos. Tem coisa aqui que a maioria dos advogados não cobram, tá? Já embutem logo no preço dos honorários e no preço do processo, tá? Já vai embutindo. Defesa em procedimento sumário, da denúncia até a publicação de sentença, ou seja, primeiro grau, procedimento sumário, tá? R$ 10.717,25, conforme a tabela da OAB São Paulo. Defesa em procedimento comum, que dá mais trabalho, tem mais previsão de atos e tudo mais. R$ 14.544,85. Eu vou deixar o link da tabela da OAB São Paulo aí na descrição para que vocês vejam, tá? Defesa em procedimentos especiais, que exige uma capacitação técnica do advogado, preferencialmente de uma pós-graduação, e uma expertise naquilo. Aí, quem vai avaliar isso? O cliente. O cliente vai olhar o profissional, vai sentir firmeza se ele sabe ou não do que ele está falando, tá? Mas procedimentos especiais, poxa, como é muito específico, então tem uma previsão de valor maior, que é de R$ 21.434,52. O que prevê essas defesas, comum, sumário ou especial? Prevê a participação do advogado na audiência, prevê a oferta de resposta à acusação, prevê as alegações finais orais ou por memoriais, depende ao juiz que vai decidir isso, e o acompanhamento do processo. Por que esse valor, Wellington? Muitas pessoas não veem o trabalho do advogado. O trabalho do advogado, geralmente, além daquilo que é visível, a atuação na audiência, a atuação nas alegações, as pessoas não veem. Agora, o que o advogado faz? O advogado, primeiro, ele tem uma grande responsabilidade, tem que cuidar de prazo, não pode perder prazo. Então, isso gera um controle diário necessário daquele processo. O advogado ele vai acompanhar esse processo de lupa, tá? Vai prestar contas a você do que está acontecendo, vai criar uma estratégia profissional, vai fazer pesquisa, muita pesquisa intelectual. Isso aqui atrás não é chroma key, não é, isso aqui é livro de verdade, são reais. Isso aqui tem um gasto, tá? Então, assim, é investimento, eu entendo como investimento, mas é um custo, tá? A maioria desses livros aqui é de R$ 100 para cima. Então, o bom advogado ele tem que ter livro. Eu não consigo ver um advogado bom sem livro, tá? Ou PDFs também e tal. Então, o advogado pesquisa muito para construir a estratégia mais viável para o seu caso. Geralmente, tá? Dessa pesquisa, o advogado vai coletar esses elementos e vai elaborar documentos para juntar no processo. O advogado vai, se tiver, perícia, vai fazer o acompanhamento dessa perícia, vai elaborar quesitos para o perito, vai fazer a análise dos documentos juntados pela acusação. Vejam, tá? E vai ali rabiscar, vai pensar ali os elementos que ele acha que são favoráveis à defesa, que comprovam a versão do réu ou que destroem a versão da acusação, né? Vai pensar as perguntas que vai fazer na audiência, então ele vai ter que analisar todo o processo, ver que ponto é controvertido, que ponto que não está muito claro para fazer esse questionamento. Vai enfrentar autoridades, tá? Se você acha que é muito pouco, experimente lá, tem que bater de frente às vezes com um delegado que não quer seguir a lei, com um promotor que não quer seguir a legalidade, muitas vezes com um juiz que está de má fé e quer condenar independentemente do que os fatos e as provas dizem. Se acha que é pouco, eu acho que não, acho que é uma grande responsabilidade que recai sobre o profissional e ali cuidando da liberdade da pessoa. Se você acha que sua liberdade, enfim, pode ser aí perdida a pouca coisa, né? Então, varia do apreço que a pessoa tem pela própria liberdade para contratar ou não um profissional, tá?
O professor Gabriel Habib, que eu fiz uma mentoria com ele, muito boa por sinal, dispensa apresentações, uma vez ele disse, olha, eu não tenho problema criminal, mas se eu tivesse, eu gastaria o que fosse necessário para ter um bom advogado ao meu lado, porque eu sei o quanto custa um mau advogado, né? Então, olhando até para a realidade brasileira, não, mas é muito. Geralmente os profissionais parcelam, tá? Pedem ali uma entrada, parcelam esses honorários. Não é assim, vou ter que pagar logo de cara, tá? Os advogados são bem flexíveis. Mas o que faz, eu acho que é isso que as pessoas ficam muito perplexas, não, mas eu estou pagando pelo quê? Né? Porque realmente o trabalho geralmente é invisível. Eu gosto muito de trabalhar de madrugada. Estou aqui, eu fico 3, 4 horas às vezes, pesquisando, construindo a tese, olhando precedentes, julgados daquele juiz que está no caso, qual que é o perfil daquele juiz. Toda essa análise demanda um tempo do caramba. Demanda também, evidentemente, que o profissional tenha essa sacada, então, um profissional minimamente qualificado. E você está pagando por essa atuação, para essa representação processual qualificada. É por isso que você paga, tá? Mas eu não tenho dinheiro, vou com a defensoria. Seja muito bem atendido pela defensoria. O que você não vai conseguir exigir, por exemplo, é um contato próximo, tá? É que eles fiquem prestando contas de como está o processo, tá? Aquela ligação que você faz para o advogado, chorar as pitangas, tudo, não existe na defensoria. Muitas vezes o defensor vai te ver uma vez só, que é minutos antes da audiência de instrução, tá? Ele não vai falar com você na delegacia, não, tá? Ou na audiência de custódia, geralmente não vai ser o mesmo defensor. Então tem uma série de coisas aí, tá bom? Mas eles prestam um serviço na medida do possível, na medida da sua capacidade material, tá? A Defensoria Pública tem muitos processos para cuidar, mas se você não tiver, você será atendido pela defensoria, vai ter ali a defesa formal, e desejo boa sorte, tá? Mas a diferença de ter um advogado particular é justamente essa dedicação exclusiva, e o que aumenta as chances do seu processo ter um julgamento mais justo, seja pela absolvição ou por uma pena justa, não uma condenação exacerbada. E um profissional particular, diferentemente dos defensores geralmente não recorrem às vias extraordinárias. Um advogado particular, construindo a tese desde o começo, certamente, que se ele for minimamente competente, já peguei casos que realmente eram de doer o que o profissional fez, tive que entrar com a revisão, e aí estamos brigando na revisão, mas muito triste. Mais um profissional competente, ele vai construir a tese para as instâncias extraordinárias logo do começo. O que é? Levar um recurso especial para o STJ, levar um recurso extraordinário para um STF, se necessário, fazer um habeas corpus para controle de legalidade dos atos praticados durante o processo. Isso são coisas que, sinto muito dizer, mas geralmente a Defensoria Pública não se ocupa dessas coisas. O processo acaba na apelação, tá? Então, assim, julgou o primeiro grau, julgou o tribunal, acabou, morreu, condenado, trânsito em julgado, vai para cadeia, cumpre. Geralmente um profissional particular, não. Ele vai tentar acessar as vias extraordinárias, vai tentar discutir o seu caso em outras instâncias, em outras esferas, tá? Até corte internacional, se necessário, tá bom? Então é por isso que você paga, né? Viram que é bastante coisa. Então aqui você tem vários outros atos bem específicos, mas grosso modo, no direito penal é isso. Vamos trazer aqui defesa em execução, né? Defesa em procedimento específico. Tem aqui alguns atos de jurisdição voluntária, que é o que a gente chama, que são habeas corpus, mandado de segurança, coisas do tipo, e até esfera recursal. Por exemplo, tem aqui sustentação oral também, né? Quanto que é a sustentação oral, por exemplo, para ato infracional, né? R$ 8.420, né? Sustentação oral na defesa de direitos de crianças e adolescentes perante tribunais, tá? Tem aqui previsão de atuação junto a conselho tutelar, para quem aí tem questões na vara de família, essas coisas. Tem previsão para atuação na esfera coletiva, então, ação civil pública, enfim. Vamos ver aqui o habeas corpus, porque é uma peça muito importante,
uma ação muito importante. A maioria das pessoas não tem noção da importância do habeas corpus, principalmente no Brasil, né? Se usa muito o habeas corpus. Ah, por quê? Bom, evidentemente, porque se comete muita, mas muita ilegalidade. Mas vamos aqui para os recursos. Por exemplo, recurso especial e extraordinário, que eu mencionei, que é para STJ e STF. R$ 14.544,85, tá? Para fazer um recurso especial e extraordinário, tá bom? Então, assim, são recursos complexos, demandam uma técnica apurada e geralmente tendem a salvar uma condenação. Observar ali algum direito que não foi observado, discutir uma questão mais técnica, mais específica. Então, tem até aqui um livro que eu até recomendo para quem trabalha na área criminal, que é esse livro aqui, específico para recurso especial e extraordinário, tá? Criminal, específico para o criminal, porque tem o civil também. É um livro muito interessante, aborda a questão de agravo interno, que alguns ainda comem bola, não sabem quando se aplica agravo interno e tudo mais. Então é bem específico, é um livraço, inclusive, por isso que é bom o advogado ter livro, tá? Mas vamos lá, vamos falar aqui do HC, vamos falar aqui do habeas corpus, tá? Wellington, mas o habeas corpus, ele é uma, assim, é uma ação autônoma de impugnação. É uma ação autônoma de impugnação. Você pode usar ele até no inquérito? Pode, tá? Pode, não necessariamente no processo. O que o habeas corpus visa proteger? Direito de locomoção, ou seja, sua liberdade corpórea. Por isso que ele é usado para tentar liberar pessoas e tudo mais. Mas existe o habeas corpus para controle de legalidade. Por exemplo, alguma medida prejudicial ao processo, ao seu cliente, foi adotada no processo. Por exemplo, indeferimento de alguma testemunha-chave. Você fala, olha, não vou deixar o meu cliente ser condenado tão barato assim. Habeas corpus para controle de legalidade, discutir que aquela testemunha é necessária, o tribunal manda voltar e tem que ouvir a testemunha. É possível? Habeas corpus preventivo. Olha, suspeito que estão armando uma arapuca para o meu cliente. Vou entrar com habeas corpus preventivo para que ele tenha salvo conduto. Leva ali as provas que você tem, os indícios e tudo mais. Habeas corpus preventivo. Foi condenado pelo júri em segundo grau, né, como aconteceu no júri da Boate Kiss. Habeas corpus para garantir que só sejam presos após trânsito de julgado da sentença penal condenatória e não após da decisão dos jurados, que foi o que aconteceu no caso da Boate Kiss. Então, vejam, existe a liberdade corpórea e também existem questões técnicas, legais, jurídicas que podem ser ali protegidas pelo habeas corpus para controle da legalidade, tá? Isso também vai muito da expertise do profissional. Agora, vamos lá. Impetração de ação autônoma, de habeas corpus para trancamento da ação penal, por exemplo. Ou seja, está ali acontecendo a ação penal, nada está saindo, habeas corpus para matar a ação. Vamos lá. R$ 14.544. Tá? Habeas corpus preventivo ou liberatório em horário de plantão, madrugada. R$ 21.434,52. Wellington, que absurdo! Tem gente que cobra aí 4 contos, 5 contos, vai de profissional para profissional. Isso aqui é a tabela da ordem, tá bom? Vou deixar aí o link para vocês verificarem. Impetração autônoma comum de habeas corpus, R$ 14.544,85. Como que geralmente os advogados fazem? Eles diluem o valor desses serviços no contrato, às vezes fazem algum aditivo e tudo mais, tudo isso vai sendo conversado com o cliente, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, ficou muito extenso, espero ter esclarecido e que você tenha noção. Primeiro, evite fazer coisa errada. Segundo, qualquer um está sujeito a ser acusado de qualquer coisa, dependendo da vontade do agente estatal. Terceiro, defenda-se, de preferência com vigor e com um profissional que vai se dedicar exclusivamente ao seu caso. Se não puder, te desejo boa sorte e que Deus te abençoe. Esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Até a próxima.